Queridos irmãos e amigos, saúdo a todos com a santa, bendita e poderosa paz do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que venho, neste momento, vos trazer uma palavra sobre as 4 necessidades da obra missionária. Nós vemos que nesses dias é urgente a necessidade de se falar acerca de missões, acerca da evangelização, da pregação do Evangelho. Nós lemos em Gênesis capítulo 22, versículos 13 e 14, que quando Abraão vai apresentar o seu filho a Deus, ali em sacrifício, como Deus havia lhe pedido, Deus entra com provisão, com providência e providencia um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Através desse texto sagrado, nós podemos ver que o nosso Deus é um Deus que supre as necessidades. O nome do Senhor é Jeová proverá, diz a palavra do Senhor, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Nós cremos que o nosso Deus é Deus de provisão, é o Deus de providência, é o Deus que ajuda o seu povo, os seus filhos e a sua obra em suas necessidades. Nós lemos em Mateus capítulo 9 e o versículo 9, que Jesus ia passando e viu Levi, que estava sentado na coletoria de impostos. Jesus olhou para ele e disse: vem e segue-me. Imediatamente, Levi deixou tudo e seguiu a Jesus. Neste ponto, eu quero dizer que a primeira necessidade que nós encontramos na obra missionária é a necessidade de homens e mulheres que queiram fazer a obra de Deus, que queiram se comprometer, se compromissar com a pregação do Evangelho, visando o crescimento do reino, visando o progresso do reino de Deus. O texto sagrado de Mateus 9:9 nos mostra que o nosso Deus é um Deus que chama. Nós podemos ler Isaías 6, versículo 8, o Senhor dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ezequiel 22:30, a palavra do Senhor nos diz: e busquei dentre eles um homem que pudesse tapar a brecha. Nós vemos nesse texto a necessidade de pessoas que queiram fazer a obra de Deus, ouvir o chamado do Mestre, atender o clamor do Senhor, para que assim seja feita a obra missionária. E nós também podemos ler em Atos capítulo 13, versículo 22, a palavra do Senhor dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Logo, se a primeira necessidade que quero aqui citar é a necessidade de homens e mulheres que queiram fazer a obra de Deus, podemos dizer com toda certeza que o Senhor, nosso Deus, é quem chama. E certamente Ele conta com você, que está me ouvindo, que está me assistindo, que está nos acompanhando neste momento, para que pregue a sua palavra. Se Deus tem te chamado para fazer a obra dele, saiba que Ele se responsabiliza, Ele se compromete com aqueles que atendem ao seu chamado. A segunda necessidade que quero falar neste momento a respeito da obra missionária é a necessidade de sabedoria. É necessário sabedoria para se fazer a obra de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos, e Ele não lança em rosto aquilo que Ele nos dá. Então, nós sabemos que é necessário, se faz necessário se fazer a obra de Deus com sabedoria, e é Deus quem vai te capacitar, é Deus quem vai dar sabedoria. Quem sabe você recebeu uma chamada de Deus, assim como Moisés, em Êxodo capítulo 4, versículo 10, Moisés disse: eu não sou homem eloquente. Quem sabe você tem dito assim também, ou você tem falado como Jeremias, no capítulo 1, versículo do 6 a 9, há um diálogo de Jeremias com Deus, ele dizendo que não sabia falar, dizendo que era uma criança, mas se Deus te chamou, é Ele quem vai te capacitar,
É Ele quem vai dar entendimento, quem vai dar sabedoria, quem vai te dar estratégias para fazer a sua obra, para pregar a sua palavra. Nós podemos ver no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, o versículo 7, depois o versículo 10 até o 12, na oração de Salomão. Ele não pede grandeza, riqueza, fama, a morte dos seus inimigos, mas ele pede sabedoria a Deus. O rei Salomão pede sabedoria a Deus. Clama para que o Senhor lhe dê sabedoria. Isto mostra que os trabalhadores da seara do Mestre também precisam clamar a Deus, pedir sabedoria a Deus, e Ele é poderoso para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para nos portar de maneira digna diante dos homens, diante das almas que estão sedentas, necessitando de ouvir a mensagem e a pregação da palavra de Deus. Provérbios capítulo 2, o versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. É o Senhor quem dá sabedoria, e é da boca do Senhor que vem o entendimento e o conhecimento. Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver também a palavra do Senhor nos dizendo que o apóstolo Paulo, ele declara em Filipenses 4:13, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Deus podemos todas as coisas. Podemos vencer as adversidades, podemos vencer os temores, podemos vencer os medos, podemos vencer as necessidades da obra missionária, porque Deus é poderoso para nos dar vitória. Portanto, a primeira necessidade, nós vemos que Deus, Ele chama, é a necessidade de homens e mulheres que precisam fazer a sua obra, e Deus chama homens e mulheres para fazer a sua obra. A segunda necessidade é a necessidade de sabedoria, e o nosso Deus é quem dá sabedoria, é Ele quem dá o entendimento ao homem. A terceira necessidade da obra missionária diz respeito à necessidade de enviar. O nosso Deus, Ele chama, o nosso Deus, Ele capacita e também Ele envia. Romanos, capítulo 10, versículos do 13 ao 15, a palavra do Senhor nos é clara quando diz: como alguém vai ouvir se não há quem pregue? É necessário que alguém vá pregar o Evangelho, pronunciar o Evangelho de Cristo. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho do Senhor Jesus. Nós podemos ler em Atos, capítulo 8, versículo 31, o clamor: como poderei entender se alguém me não explicar? Foi o que disse aquele eunuco da rainha de Candás. A palavra do Senhor nos mostra a necessidade de se pregar o Evangelho, de ir pregar o Evangelho, mesmo que alguém tenha a Bíblia, mesmo que alguém leia a Bíblia, mas se faz necessário que alguém vá explicar, vá ensinar, não é, o Evangelho de Cristo, a palavra de Cristo às pessoas. E Deus está te chamando, querido irmão e amigo. Deus tem te chamado para a obra missionária. Deus fala ao meu coração que tem muitas dessas pessoas que nos ouvem neste momento, e Deus tem falado com você através de sonhos, através de visões. Aonde você tem ido, Deus tem se revelado que Ele tem te chamado para a obra missionária, e você não pode se negar ao chamado de Deus na sua vida, que há muitas pessoas como aquele eunuco, que embora leiam, não entendem e precisam de alguém como Filipe, assim como eu, assim como você, que vá pregar a palavra, que vá anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que outras pessoas também sejam alcançadas por este Evangelho poderoso. Em Atos, capítulo 16, o versículo 9, a palavra do Senhor nos registra a visão que Paulo teve de um varão macedônico que apareceu para ele em uma visão dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Na tua cidade tem alguém que espera você atravessar a rua, atravessar o bairro, atravessar a tua cidade, quem sabe até o teu estado e o teu país. Há alguém clamando, dizendo: atravessa a Macedônia, atravessa essas barreiras
que tem se colocado diante de você para que vidas se convertam. Tem muitos que necessitam ouvir a palavra, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando pregamos, as almas ouvem, creem, se convertem, e o milagre de Deus acontece em suas vidas. Em último lugar, a quarta necessidade que eu vejo na obra missionária são as necessidades físicas que os missionários, que os pregadores passam para ir levar a palavra de Deus. Porque entendemos que missões, evangelização, a obra missionária não é um momento de descontração, não é uma aventura, não é uma viagem turística, não. O momento da evangelização, de missões, da obra missionária, envolve uma entrega, uma renúncia, que muitas vezes você tem que deixar de lado, deixar para trás algo que lhe traria conforto, aquilo que chamamos de a sua zona de conforto, aquilo que às vezes até lhe traz segurança, mas Deus quer que você vá além. Deus conta com você, mesmo que venham as necessidades. Deus me dá uma palavra neste momento para você. Se você crer, você vai receber um milagre da provisão de Deus, porque o Deus que chama, o Deus que capacita, o Deus que envia, é também o Deus que respalda, é o Deus que supre todas as necessidades. Mateus capítulo 6, versículo 25, a palavra do Senhor nos diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto ao que haveis de comer ou de beber. Se Jesus nos fala isto, é porque ele vai suprir as necessidades. Ele não vai deixar você morrer no campo missionário. Ele não vai deixar você sozinho nas adversidades da obra missionária. Ele estará contigo. Deus fará milagres ao teu favor. Nós podemos ver isto no Salmo 78, versículo 19, quando Deus está tirando o seu povo do Egito e levando para a terra prometida. O Senhor, ele proveu as necessidades. Quando o povo precisou de água, Deus lhe deu água. Quando o perigo era iminente, ele abriu o mar vermelho. Quando o povo sentiu fome, ele deu o maná. Posteriormente, ele também lhe deu as cordonizes para que eles comessem. O nosso Deus é um Deus que supre toda e qualquer necessidade. Portanto, a palavra do Senhor nos orienta, ainda em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Salmo 37, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz: deleita-te no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. O Salmo 23, versículo 1, a Bíblia nos diz que o Senhor é o meu pastor, disse o salmista, e nada me faltará. Portanto, fique com esta mensagem. Existem 4 necessidades na obra missionária, e o nosso Deus, o Deus da provisão, o Deus da providência, é o Deus que supre todas estas coisas e vai suprir todas estas necessidades. Há necessidades de homens e mulheres que queiram fazer a obra de Deus. Deus chama, Deus está te chamando para esta obra. A necessidade de sabedoria, o nosso Deus é quem capacita, é Ele quem dá sabedoria ao homem para que anuncie a sua palavra, para que pregue a sua palavra. A necessidade de se enviar, a igreja precisa se mobilizar e enviar pessoas para que vá e pregue a palavra. As necessidades físicas, financeiras e de manutenção da obra de Deus, Deus levantará alguém para suprir estas necessidades. Nós podemos ler em Filipenses capítulo 4 e o versículo 19, a palavra do Senhor nos diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia nisso, receba esta palavra, se envolva com a obra missionária, seja um missionário. Deus está te chamando, Deus está te vocacionando para a obra missionária. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.